Olá a todos, meu nome é Ana Paula Gonçalves. A gente vai dar início, a mais uma aula de geografia. Eu participo do programa de residência pedagógica no núcleo do Cefet, no Campus 1, e essa proposta foi orientada pela professora Juliana Caputo com o tema Geografia dos Transportes. Para começar, eu vou dar uma breve contextualização de como que surgiu cada transporte, né? A começar pelo modal hidroviário, que surgiu com as grandes navegações, né? Bem antes da chegada dos estrangeiros na América, né? Com caminho às Índias. Em seguida, com a Revolução Industrial, surgiu o modelo ferroviário usado para percorrer longas distâncias em terra, mas geralmente ele levava materiais de carga e não pessoas, como é atualmente. No início do século XX, o sistema rodoviário ganhou mais força, porque foi impulsionado pelo terrorismo e pelo Fordismo, né, e também pelo capitalismo. E, por fim, a consolidação do modal aeroviário se deu após o fim da Segunda Guerra Mundial, depois que o mundo conheceu novas tecnologias e resolveu adequar as tecnologias que foram descobertas, realizadas no período da guerra, para outros fins, senão a destruição. Bem, então agora a gente vai entrar no contexto do Brasil em cada modal que foi falado aqui. E começar pelo hidroviário, como que é no Brasil. Né? Aqui a gente tem no lado esquerdo uma tabela que mostra os principais portos do mundo, e a gente vê uma predominância muito forte da China, né? Que é bem forte lá. Eles, né, tudo que é de carga, eles têm o mar como principal meio de transporte, no caso, para outros países. E por que no Brasil o Brasil não entra? O Brasil é um país muito grande e a maior parte do território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico, só que os portos eles estão os maiores portos do Brasil estão muito concentrados na região sudeste. A economia do Brasil é muito concentrada na região sudeste. Então, o hidroviário não é tão forte no Brasil como é em países como a China e os outros que estão aparecendo aqui. Em seguida, a gente tem o modal ferroviário, que, como eu falei, ele é indicado para países com grande extensão territorial, e o Brasil é um desses países. Mas se a gente for olhar na tabela do lado direito, né, e comparando com o mapa também, o Brasil ele tem essa capacidade de adequar o seu território ao modal ferroviário, mas ele não faz. Como a gente pode ver, né, Estados Unidos é um país grande, a China, a Rússia, e tem o modal ferroviário, né, muito presente no país, e países inclusive menores que o Brasil, como a Argentina, né, e a Austrália, tem mais trens, mais ferrovias do que o Brasil. E a gente se faz a pergunta, né, do porquê que isso acontece. E o motivo ele pode ser explicado no modal rodoviário, que é a principal utilização de meio de transporte no Brasil. E por quê? Por causa de um ex-presidente do Brasil, o Juscelino Kubitschek, que lançou o plano 50 anos em 5, que ele investiu em saúde, educação e principalmente o transporte. A ideia dele era conectar o Brasil por rodovias. Só que se a gente for parar para pensar no contexto do Brasil, o Brasil é um país muito diverso em cultura, em território e também na sua composição. No Sudeste e em algumas outras regiões do Brasil, o modal rodoviário é indicado, mas e no Norte, por exemplo, que a gente tem mais rios, né, que as pessoas usam mais barcos, canoas para fazer a sua locomoção. Isso é realmente viável? Né? E o rodoviário é um modal de transporte muito caro, porque ele requer manutenção, porque vem as chuvas, passa muito carro, muito caminhão de carga pesada e acaba deteriorando as estradas. Então, é um sistema que é fácil de implementação, que é mais barato quando você implementa, só que ele acaba se tornando mais caro ao longo do tempo, porque ele não é tão integrador e
também porque ele precisa de uma manutenção constante. Ao contrário do ferroviário, que ele é caro na implementação, mas a manutenção dele é mais barata. E no caso do aeroviário, o Brasil não tem uma forte presença, justamente porque as passagens do Brasil mesmo, de um estado para outro, né, elas são muito caras e não condizem com a situação financeira da maior parte da população do Brasil. É diferente do aqui a gente tem a tabela que mostra que os principais aeroportos do mundo, a maioria são dos Estados Unidos e 2 aqui da China, justamente por causa dessa questão de turismo, de economia, de cultura. E no Brasil isso não é tão forte como é nesses 2 países. E aqui ficam as inquietações. No caso do Brasil, tem como mudar? Tem como a gente fazer ser diferente daqui para frente? E existem mais motivos para o Brasil não ser tão integrador como devia, além do que eu já falei aqui, né? Fica aí para a gente pensar um pouco. E aqui a gente tem os créditos desse vídeo, né? O conteúdo, a gravação, a apresentação e a revisão foi feita por mim, Ana Paula, e a orientação pela professora Juliana Caputo. A coordenação geral do projeto do PUC Ensina, né, com os professores respectivos. E aqui as nossas redes sociais. Deixa aqui uma muito obrigada e até a próxima.